aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E esse vídeo aqui é um vídeo um pouquinho mais especial, tá? Tem um monte de matéria. Não adianta nem eu querer contar aqui, porque já tem mais de 10 aqui. Vocês estão achando que é brincadeira? Não é não. Por quê? O ministro da Revitalização Econômica do Japão, ele voltou, tá? Ele não queria falar as pautas que foram, como é que fala assim, da reunião. Tanto que ele estava fazendo, desculpa o termo, com doce para poder falar. Só que acabou vazando. E é isso que eu vou trazer para você, tá? Então, se você puder, presta o vídeo um pouquinho mais de atenção, porque nós vamos abordar outras coisas além das tarifas, tá? Que são as barreiras não tarifárias. E é isso aqui que vai fazer total diferença nas negociações, pelo que eu andei vendo. Porque a parte financeira em si, o Trump, ele tá pouco se lascando, pelo que deu a entender, tá? Porque ele sabe que ele vai ganhar dinheiro. Só que o negócio é que o que ele tá visando. E pelo que deu a entender, ele tá visando as barreiras não tarifárias. E é isso que eu vou trazer para você. E é isso que eu quero que você aprenda. Porque é isso aí que vai fazer total diferença na negociação. Só que o Japão, em contrapartida, o Japão ele aplica muita barreira não tarifária. Você vê que tem poucos carros estrangeiros dentro do Japão. E se isso acontecer, para os americanos vai abrir um precedente, que aí vai começar a entrar carro chinês, vai começar a entrar carro de tudo quanto é canto. Isso vai ficar tenso para o Japão? Sim, pra caramba. Tá? Então a coisa vai ficar complicada bastante, tá? Então, só para você ter uma ideia da pauta, eu vou falar um pouco sobre a Mazda, tá? O que ela vai fazer, que no vídeo passado ela não havia falado o que ela ia fazer, ela postou o que ela vai fazer, tá? Em relação à produção dela. Relatório econômico do governo. Então, o governo soltou o relatório econômico de abril, eu vou trazer isso para você já, para você ficar já bem antenado. Empresas japonesas adiam a emissão de títulos corporativos. É aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo. Se fosse eu faria a mesma coisa. E as empresas estão fazendo a mesma coisa. Então você vê que o meu prospecto bateu com o prospecto de muitas empresas japonesas aqui. Tá? Aí eu vou falar um pouco o que é sobre barreiras não tarifárias, porque isso aqui é essencial para você entender a segunda metade do vídeo. Tá? Porque a partir daqui aí nós vamos falar só de Trump, tá? Sobre o que foi, o que vazou, tá? da reunião ali e quais que são os termos das negociações, tá? Mas se você não entender o que é a barreira não tarifária, o resto do vídeo não vai fazer sentido para você, tá? Então vou falar sobre as barreiras não tarifárias, aí depois ali é só a parte das negociações, tá? Então não preciso nem falar mais porque já vai entrar tudo. Então vou começar aqui. Tá? Já estava esquecendo de fazer a chamada. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal, tá certo? Porque aqui você sabe que aqui a gente não esconde a verdade, como está a situação do Japão, e sem firula. A Mazda anunciou que interromperia temporariamente a produção dos veículos, né, para o Canadá em sua fábrica no Alabama, ali, em um esforço para reduzir os riscos comerciais após a imposição das tarifas retaliatórias pelo Canadá em resposta às tarifas do governo Trump. Então, nessa parte, o Japão, por enquanto, em relação à Mazda, o Japão não está sendo afetado. Quem vai ser afetado vai ser o Canadá. Tá? Então a Mazda ela vai tirar ali a produção do Canadá para mandar lá para o Alabama. Então já dá para você ter uma ideia que nesse ponto quem vai, né, se lascar vai ser os canadenses. Tanto que está uma guerra também ali entre Canadá e Estados Unidos ali nessa parte tarifária, que o troço está tenso ali também. A suspensão da produção está prevista para começar no dia 12 do mês que vem, mas não ficou claro por quanto tempo a medida durará. Então já sabe que vai haver desempregos também no Canadá, tá? Por parte das montadoras japonesas. Então é tenso pra caramba. A mesma coisa vai acontecer aqui no Japão também.
Só que não com a Mazda. Por isso que eu falo assim, quanto vai saindo aos poucos, as empresas vão tomando as decisões, elas vão saindo, eu vou relatando para você. Graças a Deus, nesse ponto aqui no Japão, por enquanto não está sendo falado nada. À medida que as tendências de mercado se tornam difíceis de prever devido ao peso das tarifas adicionais e incerteza política, os fabricantes estão sendo forçados a tomar medidas difíceis para mitigar o impacto atual. Só para você ter ideia, eu não sei se o Trump ele é meio pirado, tá? Ou o cara ele tem tipo assim um ego desse tamanho. Por que eu falo disso? Ele começou a tarifar os navios chineses que vão entrar nos portos americanos. Só que em contrapartida ele está soltando na mídia que a China já começou a negociar com ele. Faz sentido um troço desse? Então você vê que não faz sentido. Ele fala uma coisa, mas eles tomam outro tipo de ação. Então é um troço muito confuso, tá, em relação ao Trump. Tá? Mas vamos pular a matéria aqui para poder ganhar tempo. Relatório econômico mensal de abril aqui do Japão. Tá? Em seu relatório econômico mensal de abril, o governo mudou sua avaliação de tendência subjacente da economia pela primeira vez em 8 meses. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que já estava em 8 meses falando que era a mesma coisa. Que o mercado estava com tendência de melhora, mas nunca melhorava. Tá? Aí agora ficou o quê? Afirmando que a incerteza é evidente devido à política comercial americana. Então botou no rabo dos americanos. O governo realizou sua reunião de ministros relevantes e compilou seu relatório econômico mensal de abril. Nesse relatório, o banco manteve sua avaliação de tendência subjacente da economia, né, como sendo recuperação gradual, mas acrescentou a frase incerteza aparente devido a fatores como política comercial nos Estados Unidos. Embora não tenha havido nenhuma mudança na perspectiva econômica subjacente, o texto foi alterado pela primeira vez em 8 meses. Então já dá para você ter uma ideia, tá? Que a economia, pelo ponto de vista do Borges, tá, continua parada por 8 meses. Claro que eu mostrei para você no vídeo passado que a parte de importação e exportação do Japão está no vermelho por 4 anos. Então você vê que faz sentido um negócio desse? Não faz, tá? Mas de qualquer maneira, são os números do governo e eu estou trazendo aqui. Por item. O consumo pessoal é visto como recuperando-se apesar do fraco sentimento do consumidor, à medida que o ambiente de emprego e de renda continua melhorando. Você vê que continua isso, mas nunca muda. Tá? Em relação a investimento de capital, o relatório afirma que há sinais de recuperação aparecendo. Então antes não tinha, tá? Você vê que há sinais agora aparecendo. Devido em partes em investimento sólido e contínuo em software. Então o que isso quer dizer? Que não está tendo crescimento na parte de empregos, basicamente. Está sim na parte de software, que são parte de programas para parte de robótica e etc. Então você vê que essa parte está crescendo, mas não na parte de geração de emprego. Então é tenso pra caramba. Por isso que eu falo, toma cuidado. Em relação às exportações, as exportações de automóveis e outros produtos estão fortes atualmente e há sinais de recuperação vistos recentemente. É aquilo que eu já havia relatado antes. Para poder escapar um pouco dessa taxação, as empresas começaram a mandar de uma forma muito rápida, muito desesperada, carros para os Estados Unidos ali, tá? Para poder evitar o excesso de taxação. Mas o relatório também observa que as medidas tarifárias dos Estados Unidos podem afetar os planos de negócios futuros das indústrias de manufatura. Isso era óbvio. Tá? A avaliação da condição dos negócios indica que as empresas estão percebendo o clima econômico atual e está sendo revisada para baixo pela primeira vez em 3 anos e 1 mês. A avaliação anterior de melhorando para permanecendo praticamente estável recentemente. O que é nada. Tá? O que está estável? Está parado. Tá? Não tem... Falar que tem instabilidade, não tem. Você vê que o próprio governo não consegue compilar, né, o que ele vai fazer em relação
a taxa de consumo. Você vê que os partidos políticos estão pressionando o governo de todas as maneiras. Então você vê que isso existe uma estabilidade? Não, não há estabilidade nenhuma. Tá? Você vê que o negócio está complicado pra caramba. As preocupações com as tarifas impostas pelo governo Trump nos Estados Unidos foram refletidas na avaliação econômica do relatório mensal, e o governo criou uma força-tarefa abrangente para tomar medidas necessárias. O que não é nada também, tá? Mas vamos lá aqui. Pulando de matéria. Algumas empresas japonesas estão evitando a emissão de títulos corporativos por meio da instabilidade do mercado financeiro desencadeada pelas medidas tarifárias pelo governo Trump. Por exemplo, a Asahi Group Holdings, uma das maiores fabricantes de cerveja do Japão, adiou a emissão de títulos no valor de cerca de 50 bilhões de ienes, o que dá a bagatela de 350 milhões de dólares. Já a Nissin postergou a emissão de quase 280 milhões de dólares em dívidas corporativas. Né? Os famosos ali FII de papel. Tá? Por isso que esse tipo de coisa tem que evitar, tá? Principalmente investimentos nessa parte. Por enquanto que está muito, como é que fala assim, muito oscilante, mesmo no Brasil também. Por sua vez, a Suntory Holdings, outra gigante do ramo de bebidas, adiou a emissão de aproximadamente 70 milhões de dólares em títulos subordinados. As empresas afirmam que ainda não decidiram em respeito às novas datas de emissão. O rendimento dos títulos do governo japonês de 10 anos, que serve como referência para os ganhos de títulos corporativos, tem sofrido grandes flutuações. É a famosa marcação a mercado. Tá? Então quem manja, essa marcação a mercado é uma técnica, como se fosse uma técnica um pouco mais avançada ali, que dá para a pessoa reduzir o tempo dela, né, para poder ganhar um dinheiro a mais, com renda fixa. Tá? Isso é bacana? Pô, bacana. Quem sabe mexer com marcação a mercado ali dá para ganhar uma grana, né, bem mais rápido e de uma forma bem mais segura. Mas de qualquer maneira, as bolsas os títulos do governo de 10 anos realmente têm sofrido. Eu tenho acompanhado, eu só não relato, tá, aqui no canal, mas ele tem realmente acontecido. E está com grandes oscilações de mais de 1%. É muita coisa, tá? Diário. Acredita-se que esse seja um dos fatores por trás da decisão das empresas japonesas de adiar a captação de recursos por meio de emissão de novos títulos. Mas o que isso quer dizer? Se a empresa não está captando recurso, ela não tem recurso basicamente para fazer novos investimentos. As empresas não fazendo novos investimentos, elas não vão crescer, não vão ter novas contratações, nova geração de emprego. Então nisso você já sabe o que acontece. A economia começa a ficar estagnada. Tá? E economia estagnada que quer recessão. Então tem que se tomar cuidado pra caramba. A partir daqui, tá, nós vamos começar a entrar na parte do Trump. Então eu gostaria que você, se você pudesse, tenha um pouco mais de atenção a partir daqui. Tá? Porque eu vou começar explicando o que são barreiras não tarifárias. Porque se você não entender isso, o resto do vídeo não vai fazer sentido. Porque as negociações do governo em relação ao Trump, tirando a parte das tarifas, vai se gerar nisso aqui. Só que isso aqui vai ser uma pancada na moleira para o governo japonês, que eu não faço ideia de como o governo japonês vai lidar com isso, por causa do protecionismo que ele tem. Você vê que são poucos carros estrangeiros que tem dentro do Japão. E se essas barreiras não tarifárias forem derrubadas, isso vai dar um precedente para entrar um monte de carros de outros produtos aqui no Japão. Aí nisso vai começar a dar aquela disputa de dumping, anti-dumping e uma série de coisas aqui que vai... Como é que eu vou explicar? Aquele paradigma do Japão, ele vai ser obrigado a assumir. E na base da porrada. Tá? Então isso aí, como é que se fala assim, isso vai trazer um caos para a cabeça de muitos japoneses que você não faz ideia. Tá? Mas vamos lá.
O que são barreiras não tarifárias? Barreiras não tarifárias são as restrições de comércio internacional que não envolvem impostos ou tarifas, mas sim outras medidas que podem afetar a importação e exportação de produtos. Elas incluem práticas como licenças de importação, cotas, normas técnicas, regulamentações sanitárias e fitossanitárias, entre outras. Vou dar um exemplo. A China, muita gente relatou que a China bloqueou a exportação de terras raras para os Estados Unidos. Ela não bloqueou, ela colocou restrições, o que no caso seria designado como barreiras não tarifárias. Então ele pode mandar as coisas para os Estados Unidos? Sim, ele pode. Só que desde que os Estados Unidos cumpra, como é que faz? As empresas americanas cumpram todos os requisitos chineses. O que praticamente vai ser quase impossível disso acontecer. Tá? Da mesma forma que o Trump proibiu que a Nvidia vendesse os seus chips de inteligência artificial para a China. Tanto que o CEO da Nvidia ele voou para a China para poder conversar com os chineses lá em relação a isso. O cara ficou desesperado. Tá? Então já dá para você ter uma ideia como é que a coisa está. Então, continuando aqui, as barreiras não tarifárias são um conjunto de medidas que os países utilizam para restringir o comércio internacional, sem recorrer a impostos ou taxas sobre produtos importados. Ao contrário das barreiras tarifárias, que aumentam o custo direto da importação, tá? Igual aquelas taxas que os Estados Unidos colocou na China, que chega a 245%. As barreiras não tarifárias impactam o comércio de outras formas. Exemplos de barreiras não tarifárias: licença de importação, permissões ou autorizações necessárias para importar certos produtos que podem envolver burocracia ou aumentar os custos. Um exemplo disso: o Japão, juntamente com os Estados Unidos, tá? Isso começou com os Estados Unidos, não foi com o Japão, estava colocando barreiras para exportar chips para a China e maquinários para a China, que os Estados Unidos não queria, que os Estados Unidos já estava colocando essa barreira, e ele pediu para o Japão colocar também para não vender chips e maquinários para a China. Então isso você vê que isso é um exemplo de barreiras não tarifárias que está acontecendo realmente. Cotas de importação: limites quantitativos para a importação de determinados produtos, restringindo a quantidade que pode ser trazida para o país. Outro exemplo real: você vê que os Estados Unidos falou que o Japão taxava o arroz em 700%. Só que a quantidade que o arroz que o Japão comprava dos Estados Unidos entra nessa parte de cota de importação. Então ele entrava nessa cota de importação, só que entrava com valor absurdo. Então por isso que o governo japonês não ligava muito, porque é uma quantidade muito pequena em relação ao que ele estava gastando. Por isso que o governo japonês pulou dessa altura, achando que o governo Trump não fosse usar. Tanto que o governo japonês falou que isso foi uma prática desleal dos Estados Unidos usar isso como justificativa para impostos muito altos. Então você vê que para um governo não tem nada a ver, mas para outro governo faz sentido. Tá? Então já estou te dando práticas reais que estão acontecendo. Tá? Normas técnicas e padrões: requisitos que os produtos importados devem atender, como padrões de qualidade, segurança e conformidade, que podem dificultar a entrada dos produtos de outros países. Aí nisso entra também regulamentação sanitárias e fitossanitárias. Medidas para proteger a saúde humana, animal e vegetal, que podem impor requisitos específicos para os produtos importados, como certificações de inspeção e controle. Você vê que existe muito frango, né, brasileiro sendo vendido aqui no Japão. Então ele entra nessa parte. Tá? E o governo Lula, quando ele veio para o Brasil, veio para o Japão, é para quebrar essas barreiras. Tá? Então eles fizeram as negociações ali, mas o que foi realmente acertado entre o Japão e Brasil não se sabe. China ela usa muito essa parte de regulamentação sanitária para bloquear a entrada de produtos, quando ela quer ganhar melhores preços em negociações. Ela já fez isso com o Brasil, com a soja brasileira, já fez isso com o trigo australiano tempos atrás, e assim vai. Então o troço é complicado pra caramba.
Medidas anti-dumping. Ações tomadas para combater a prática de dumping, que consiste na venda de produtos a preços baixos, abaixo do custo de produção em outros países, que pode envolver tarifas e outras medidas. O que a China estava fazendo em relação ao Japão? Aquelas varetas, se não estou enganado é de estanho, tá? Que é para solda. Eles estavam vendendo aqui no Japão muito abaixo do preço de mercado. Então estava todo mundo comprando e as empresas japonesas estavam se lascando. Então eles entraram, as empresas japonesas entraram com um pedido no governo, para o governo japonês entrar com medidas anti-dumping contra a China. Então por isso que eu falo que tem determinadas coisas que a China faz, que ela é certa, que ela faz uma coisa legal. Não, não faz. Né? Mas é aquela velha história. Mas o que o Trump está fazendo agora também é muito desleal. Tá? Por isso que em determinados momentos fica parecendo que eu estou do lado da China. Não, não estou do lado da China. Só que a China também ela faz muita merda. Tá? E muita gente, por questão de viés político, fecha os olhos para essas práticas ou realmente desconhece o que a China faz. Mas a China faz muitas práticas dumping. É muito complicado. Tá? Vamos lá. Formalidades alfandegárias. Processos e procedimentos burocráticos que podem atrasar ou dificultar a entrada de mercadorias, como exigências de documentação e inspeções. Um exemplo. Se você fizer pedidos ali no AliExpress, dependendo do seu pedido, ele vai parar na parte alfandegária ali e vai ficar um bom tempo. Até passar pelo desembaraço aduaneiro e conseguir entrar no Japão ou não. É isso aqui. Tá? Por isso que às vezes você pode fazer um certo pedido em outro local, em outro país e demorar, dependendo até meses, para o seu produto conseguir entrar. Por causa do quê? Disso aqui, o desembaraço aduaneiro. Tá? Requisitos de conteúdo nacional. Medidas que exigem que uma parte dos produtos importados sejam produzidas localmente, o que pode aumentar os custos e a complexidade da importação. Eu geralmente uso o que é isso na parte. Você vê que tem a parte de telefonia, tá? Os aparelhos telefônicos, tem a parte de carros. Tá? O impacto das barreiras não tarifárias. As barreiras não tarifárias podem ter um impacto significativo no comércio internacional, afetando a competitividade das empresas e os preços dos produtos e o volume de comércio. Elas podem dificultar o acesso ao mercado, aumentar os custos e a burocracia para as empresas e podem gerar distorções do comércio. E é isso que os Estados Unidos, daqui para frente, ele vai brigar para derrubar em relação aqui ao Japão. Como eu vou trazer para você daqui para frente. Por isso que eu falei que se você não entender isso aqui, não vai fazer sentido o resto do vídeo, nas outras matérias, que nós vamos bater muito em cima disso. Tá? Só que o grande problema é o governo japonês, ele tem uma parte de protecionismo com as empresas do Japão muito grande. E para eles conseguirem derrubar essas barreiras não tarifárias, praticamente assim, vai ter que quebrar paradigmas de não sei quantos anos para trás. E nisso vai causar o famoso kurushi. Kurushi é dor, tá? Só que dor sentimental. Nos japoneses, de uma tal forma que vai ser tenso. Tá? Mas vamos lá. Tarefas do Trump. Os detalhes das primeiras negociações foram revelados. É que vazou, tá? Tanto que saiu na mídia aqui. Fala comigo. Aí, viu? 次回の交渉日程については今月中はまだ再来週もありますし、慌てずにお待ちいただきたい。O que aconteceu? O ministro voltou dos Estados Unidos e ele estava de fiofó doce. Ele não queria falar o teor da reunião. Só que começaram a especular daqui, especular dali, conversar aqui, fazer entrevistas daqui e dali e acabou vazando. E é isso que eu estou trazendo para você agora. Tá? Então, para você ter noção real do que está acontecendo, vem com o tiozão agora. Vamos lá. Entrevistas com vários funcionários do governo revelaram os detalhes das primeiras negociações entre Japão e Estados Unidos sobre as medidas tarifárias impostas sobre o governo Trump.
Do lado americano, foi exigida uma revisão nos padrões de segurança automotiva, citando as barreiras não tarifárias. Você entendeu por que agora? Por que eu fiz aquela introdução antes? Porque se você não entender o que é barreiras não tarifárias, o resto do vídeo não faz sentido. Tá? Eu quero que você aprenda, eu quero que você realmente entenda. Para nenhum babão com pouca, como é que fala assim, esclarecimento fale para você qualquer coisa. Porque se você aprender o que é, já sabe o que é, não é qualquer um que vai te enganar com palavra doce. E é isso que eu quero que você aprenda. Tá? Então vamos lá. Elistando produtos agrícolas de interesse. Enquanto o ministro da Revitalização Econômica, Akazawa, teria pedido que as demandas fossem priorizadas. Então você vê que as 3 demandas, por enquanto, que os Estados Unidos soltou: automotiva, barreiras não tarifárias e produtos agrícolas. O ministro da Revitalização Econômica do Japão, Akazawa, se encontrou com o presidente Trump na Casa Branca, como eu relatei no vídeo passado. Tá? Então tem muitas informações aqui que vão parecer que são muito iguais às outras, porque tem que ter correlação. Tá? De acordo com várias autoridades do governo japonês, durante a reunião, o presidente Trump afirmou que o déficit comercial do Japão se tornou grande e expressou seu desejo de reduzi-lo a zero. Então você vê que como é que vai reduzir esse déficit? O Japão precisa comprar dos Estados Unidos, porque senão não vai reduzir esse déficit. Tá? Aí depois, zerando isso aí você vai para as tarifas ou para as taxas. Tá? Então você vê que existem, as reuniões estão sendo por partes. E, japoneses, mas é a parte do exército. O Japão ele quer deixar isso de lado. Ele vai tentar jogar isso de lado para não entrar nessa parte. O Trump quer colocar nisso tudo num pacote só. E o Japão não quer. Mas eu vou chegar lá. Tá? Então, continuando. Trump então disse: carros americanos não circulam no Japão. E o Japão não compra produtos agrícolas americanos. Então nós já temos 2 demandas. Você vê que o próprio Trump falou. Então nós já temos 2 demandas aqui. Tá? Além disso, tendo em mente os custos para estacionar as tropas americanas no Japão, ele teria expressado insatisfação com o baixo fardo que o Japão carrega em termos de segurança, que quer gastos com a parte de defesa. Enquanto isso, as negociações ministeriais do lado americano fez diversas exigências baseadas no relatório sobre barreiras do comércio exterior. O que é isso? Barreiras não tarifárias. Compilado anteriormente pelo escritório de representante comercial dos Estados Unidos. Em relação aos automóveis, eles pedem uma revisão nos padrões de segurança do Japão, que eles dizem serem barreiras não tarifárias que impedem os carros americanos de entrarem no mercado. Só que não é só os carros americanos. Tá? Acabam impedindo, igual por exemplo, carros chineses de entrar. Né? Se os chineses conseguirem cumprir as normas japonesas, eles entram. Da mesma forma que a Tesla já entrou, a Volkswagen já entrou com alguns carros. São poucos, não são muitos. Você vê muita Ferrari, muito Porsche, pro lado de cá. Porque os caras conseguiram cumprir as regras que o governo japonês tem. Tá? Só que se diminuir essas barreiras não tarifárias, eles vão afrouxar essas regras. E nisso vai entrar muito mais caos. Só que como o Japão, como já foi falado em outros vídeos, que o próprio governo japonês falou que a espinha dorsal do Japão é a parte automobilística, se entrar muitos carros estrangeiros fazendo concorrência com os japoneses, você sabe o que vai dar. Vai dar uma queda muito grande na parte automobilística do Japão. E nisso vai gerar o quê? Mais desemprego, em vez de gerar emprego. E é isso que o governo não quer. Então você vê que para o governo quebrar essa parte de barreira não tarifária nos automóveis, vai ser dolorido, vai ser curuxi para eles. Tá? Por isso que nós temos que ficar muito esperto nas negociações. Por isso que eu já estou trazendo para você, de uma forma muito esmigalhada, muito detalhada, meu ponto de vista em relação a essa
toda essa situação. Tá? Em relação aos produtos agrícolas, itens de interesse listados incluem arroz, carne, frutos do mar e batatas. Então, o que acontece? Os Estados Unidos quer que o Japão compre arroz, carne, frutos do mar e batatas. O que me chamou a atenção aqui é que eles não colocaram os fertilizantes químicos. Porque um dos maiores custos que o Japão tem em questão de plantio na parte da agricultura aqui é o quê? Fertilizantes químicos. O que encareceu muito as verduras e hortaliças aqui do Japão em geral foi essa parte de fertilizante químico. Porque eles precisam comprar muito fertilizante químico para colocar nas plantações. E com o dólar alto no Japão, os fertilizantes químicos saíram muito caros. E nisso que aconteceu? Os agricultores tiveram que repassar esses valores para o público. Então por isso você vê que alface chegando a 200, 300 ienes, repolhos a 300 ienes. Né? Então você vê que tem muita coisa assim. Tá? Então se reduzisse, o valor dos acabei de falar, estou ficando velho mesmo, você vê, da parte dos fertilizantes químicos, cairia muito o preço. Tá? Por isso que agora, com o iene chegando a 141, 142, vai cair um pouco esse valor, vai dar uma melhorada? Vai dar uma melhorada. Tá? A não ser que o agricultor seja muito sem vergonha, que ele mantenha os preços. Caso contrário, vai reduzir esses preços. As hortaliças daqui para frente vão cair o valor, querendo ou não. Tá? Aí uma fotografia das negociações ministeriais mostra um documento que parece ser um relatório de barreiras do comércio exterior com post-it, né, na mesa americana, ali do lado americano. Aí a única coisa que o ministro japonês disse: eu nunca gostaria que vocês indicassem suas prioridades, solicitando que as solicitações fossem priorizadas. Pronto, acabou. O ministro japonês não falou mais nada, não tinha que falar. Tá? Então nós já sabemos, tá, quais são as três reivindicações. O que é? Barreiras não tarifárias, a parte automotiva e a parte, da agricultura. Tá? Então vamos aqui, pulando outra parte do vídeo. Né? Agora já vamos mais pro lado dos, dos japoneses, tanto que saiu outra matéria na televisão também. アメリカの関税措置をめぐり、赤澤経済再生担当大臣はトランプ大統領との会談やベッセント財務長官らとの初めての閣僚交渉を行い、早期の合意を目指すことで一致しました。これについて参議院本会議では、米国の対応が二転三転しており、未だに混乱が続いています。今後の米国との交渉の方向性、経済対策の必要性とその内容、実施するタイミングについて石破総理に伺います。Vamos lá, né? Eu tô trazendo isso aqui por quê? Porque teve uma fala do Ishiba que me chamou muita atenção. Eu quero trazer isso para você, tá? Indicando aquele sinal de Kurushi que eu falei para você, tá? Que é aquela dor sentimental ali em relação a certas situações. Tá? Após as primeiras negociações ministeriais sobre as medidas tarifárias tomadas pelo governo Trump, o primeiro-ministro Ishiba destacou que ainda existe uma lacuna de posições entre o Japão e os Estados Unidos. O que isso quer dizer? Que o Japão não aceita várias demandas americanas. E é aquilo que eu falei das barreiras não tarifárias. Só que é aquela velha história. Se o Japão não cumprir com as barreiras não tarifárias, o Trump não vai ter negócio. Só que o Trump, ele já avisou. Ele avisou ontem. Se não fechar negócio com a gente, nós aumentaremos as tarifas. Ele já avisou ontem. Então o troço vai ficar feio, vai ficar esquisito. Então você vê que pro Ishiba a coisa vai ficar muito complicada. Tá? Ele vai ter que acertar muita demanda que ele não quer. Ou ele não vai negociar. Se ele não negociar, você já sabe o que vai acontecer. De qualquer maneira, o destino do Japão não está legal. Tá? Só que pode ficar menos ruim com essas negociações. Que pode ser que eles diminuam as alíquotas de importação,
as taxas, as partes tarifárias. Pode ser que exista a chance de zerar a alíquota, pode ser que exista, mas vai depender muito do que o governo japonês fazer com as barreiras não tarifárias. Então Ishiba enfatizou que o governo continuará trabalhando em conjunto para abordar essa questão como prioridade máxima. Sobre isso, Kidoguchi Eiji, membro do Partido Democrático Constitucional, disse na sessão do plenário na Câmara dos Conselheiros: a resposta dos americanos mudou várias vezes e a confusão continua. Sim. Gostaria de questionar o entendimento do presidente Trump expresso nessa reunião e a direção futura das negociações com os Estados Unidos e as necessidades de medidas econômicas. Em resposta a isso, Ishiba destacou: o presidente Trump expressou sua franca compreensão da situação em que os Estados Unidos se encontram na economia internacional e, ao mesmo tempo, declarou que as discussões com o Japão são sua principal prioridade. Você vê que o Japão tem um ego tão grande que ele acredita nisso ainda, tá? Mas continuando. O ministro Akazawa manteve a discussão franca e construtiva, mas ainda há uma lacuna entre posições entre Japão e Estados Unidos. E ele então enfatizou: levando em consideração essas discussões de hoje, o governo continuará trabalhando em conjunto para tornar isso uma prioridade máxima com todos os nossos esforços. Decidimos continuar as discussões em nível ministerial por enquanto, mas estou naturalmente considerando visitar os Estados Unidos no momento apropriado do futuro. Ele vai para lá em algum momento, o Ishiba, tá? Enquanto observo como as coisas desenvolvem e me encontro diretamente com o presidente Trump. E ele continuou: primeiro analisaremos cuidadosamente o impacto e, em seguida, tomaremos as medidas necessárias, como medidas de fluxo de caixa, mas não há fatos que estejamos considerando novas medidas econômicas. Então o que isso quer dizer? Quem está achando que vai ganhar dinheirinho do governo, tira o cavalo da chuva, que não vai, que ele acabou de falar aqui. Não está considerando novas medidas econômicas. Fluxo de caixa. Ele vai dar dinheiro para as empresas não quebrarem ou não saírem demitindo as pessoas. Tá? Então você vê que tem muita coisa que vai ficar complicada daqui para frente. Enquanto isso, de acordo com várias autoridades do governo japonês, tá? Durante as negociações, Trump expressou sua insatisfação com a baixa carga de segurança do Japão, de olho nos custos de estacionar as tropas americanas. Na sessão do plenário da Câmara dos Conselheiros, quando questionado pela posição das negociações, Ishiba respondeu: quanto aos detalhes das discussões que ocorreram dessa vez, essas são trocas diplomáticas, então vou me abster de comentar. Em seguida, ele declarou a respeito dos custos de alocação americana: acredito que esses custos estão sendo compartilhados adequadamente com base em um acordo entre o governo japonês e americano. Além disso, o Japão é o único a decidir sobre a natureza dos seus gastos com defesa. Então, se o Trump empombar em cima desses gastos com defesa, já vai entrar no impasse. Então você vê que o governo japonês, dependendo, ele vai entrar no impasse em relação a isso. Isso, dependendo, pode ser que tranque uma parte das negociações, das tarifas, pode ser que aconteça. Então você vê que o Ishiba ele não está muito disposto a fazer muitas concessões para os Estados Unidos. Tá? Mas continuando aqui, para garantir um bom funcionamento do sistema de segurança Japão e Estados Unidos, o governo japonês vem arcando com parte dos custos dos posicionamentos das forças americanas no Japão há quase 50 anos, com total acumulado até o momento ultrapassando de 8 trilhões de ienes. O fardo financeiro do Japão inclui salários dos funcionários que trabalham nas bases americanas no Japão, custos de manutenção das instalações americanas, contas do serviço público e as aquisições de equipamentos de treinamento, com um total de 227,4 bilhões de ienes orçados para 2025. Então você vê que o Japão praticamente paga tudo para os americanos.
O fardo começou no ano fiscal de 1978 e o orçamento também é conhecido como Orçamento da Compaixão, depois que o diretor-geral da Agência de Defesa, Kanemaru, disse: talvez devêssemos ter um pouco de compaixão. Olha que safadeza. O ônus, que era de 6,2 bilhões de ienes no ano fiscal de 1978, aumentou de ano a ano, atingindo um pico de 275,6 bilhões de ienes no ano fiscal de 1999. É aquela velha história, tá? Esse valor em 1999 e hoje, os valores são diferentes. Tá? O que eu falo diferentes assim, o poder aquisitivo. Naquela época, o dinheiro valia muito mais do que hoje. Tá? Porque tem a tal da inflação que vai corroendo e etc. Só para você ter uma ideia, o real, quando foi implantado, né, houve a troca da moeda, ela valia 100 reais, valia 100 reais. Né? Hoje, 100 reais vale mais ou menos 12 reais, de 12 a 15 reais. Você vê a desvalorização de um tempo, daquele tempo para cá. Os 100 reais já não vale mais os 100 reais, vale 15 em comparação àquele tempo. Então você vê que existe como é que fala assim, uma discrepância muito grande. Da mesma forma daquela época para hoje. Tá? E permaneceu mais de 200 bilhões de ienes nos últimos 5 anos. E o total acumulado dos 48 anos até esse ano fiscal é de mais de 8,7 trilhões de ienes. Na coletiva de imprensa, o Partido Democrático Constitucional, né, o NODA, né, disse-lhe: precisamos examinar minuciosamente, por meio de questionamentos no parlamento, quais detalhes específicos o presidente Trump disse e quanto ele discutiu com o secretário do Tesouro Bassett e outros. Tanto que o partido governista, tanto como o partido da oposição, afirmaram que essa é uma crise nacional. Então você vê que os partidos da oposição, os partidos aqui do Japão estão falando que isso é uma crise nacional. Mas você vê que tem brasileiros que falam que não. Então, você vê que tem brasileiros que, ó, troféu joinha para eles. Ó, né? Então gostaria que eles compartilhassem informações e refletissem sobre o que fazer. Só que o Akazawa, ele não quis compartilhar. Essas informações que eu estou trazendo para você é que acabou vazando. Mas o Akazawa não ia soltar o que foi, como é que fala assim, quais foram as demandas na reunião. Entendo o desejo de concluir as negociações rapidamente. Seria ótimo se pudéssemos chegar a um acordo rapidamente. Mas devemos evitar, né, aceitar condições irracionais. Então você vê que nem os partidos aqui do Japão estão dispostos a negociar muito com os americanos. Acredito que o mundo inteiro esteja acompanhando as negociações do Japão, sim. Tá? Então devemos responder isso em mente. Então você já sabe que dependendo, a situação não vai ficar boa para o Japão. Porque dependendo, eles não estão muito dispostos a negociar. Tá? Pulando a matéria aqui. Vocês viram que o Trump falou 2 vezes a mesma palavra, né? No rush. Ele não tem pressa. Então já dá para você ter ideia que dependendo ele vai quebrar o Japão. No cansaço. Só que ele tem que tomar um cuidado nesse ponto. Né? Igual, por exemplo, questão de tempo. A China, por exemplo, se for ver a guerra cambial entre China e Estados Unidos, a China tem todo o tempo do mundo. O Trump não tem. O Trump só tem esses 4 anos. O Xi Jinping praticamente ele já está no poder ali permanente. Né? Então você vê que dependendo de uma canetada, ele vai ficar mais um certo tempo lá. Então o Xi Jinping ele tem pressa? Ele não tem pressa, igual o Trump. Então dependendo da situação, a China ele tem um grande, como é que se fala assim, vantagem sobre os Estados Unidos, ele tem uma grande vantagem nesse ponto de tempo. Só o Trump que ainda não percebeu esse tipo de coisa. Então, ou se ele percebeu, ele está fazendo um trabalho bacana. Mas de qualquer maneira, vamos aqui.
Em relação às medidas tarifárias dos Estados Unidos, o ministro da Revitalização Econômica Casal realizou as primeiras negociações entre Japão e Estados Unidos. Em preparação à próxima rodada de negociações, que vai ser até o final do mês, o governo japonês planeja examinar cuidadosamente as demandas dos Estados Unidos e encontrar áreas que ambos os lados possam chegar a um acordo. Por outro lado, o presidente Trump disse: não temos pressa, indicando que não tem pressa em alcançar resultados ou fazer qualquer concessão. Por que disso? Porque o Trump sabe, entre aspas, da situação do Japão e de outros países. Então, se ele fala que ele não tem pressa e demorar para fazer, como é que se fala assim, as negociações, vai se arrastar coisa aqui no Japão também, com falta de investimentos no setor, né, investimento capital e outras coisas. Então você vê que a situação financeira do Japão, não estou falando das pessoas, tá? Estou falando do próprio país, vai ficar cada vez pior, e ele sabe disso. Então é vital para os países fazerem, como é que se fala assim, os países que estão ruins de caixa, fazerem, como é que se fala assim, essas negociações rapidamente, que sejam implantados os novos valores para a vida continuar. Porque da forma que está, a vida está parando. Você viu que no vídeo, no início do vídeo, eu trouxe empresas que pararam de fazer investimento de capital, esperando o resultado dessa negociação. Só que nisso, sabe, empresas que não investem, elas param de crescer, não gira a roda da economia e uma série de coisas. Não há novos empregos, etc. Então é complicado muito. Tá? Mas continuar aqui. Nas negociações com os ministros, insistir fortemente que eles revisassem a série de medidas, descrevendo-as como extremamente lamentáveis, e ambos os lados concordaram em chegar a um acordo o mais rápido possível e buscaram um anúncio entre os líderes. É aquela velha história, Estados Unidos também. Você vê que o Trump ele já está querendo brigar com o presidente do Banco Central americano. Só que a sorte do Fed ali é que ele é autônomo. Então o Trump não tem muito poder ali sobre o Fed. Então o que o Fed quer é uma coisa, o que o Trump quer é outra. Por isso que o Trump está bufando. Por isso que eu falo para você que o Trump, quem está prestando atenção nessa parte de negociações do Trump, sabe que quando o Trump dá risada, alguém perdeu. E ele ganhou. Só que quando ele fica muito puto, ele sabe que ele perdeu. Foi igual em relação ao Fed. Ele perdeu na queda de braço ali com o Fed. Então com isso, porque o Powell ele não baixou a taxa de juros como o Trump queria. Porque o que acontece nessa parte? Durante como é que se fala? Durante esse estadia do Trump, vários títulos do governo eles vão vencer. Tá? E se tiver com juros altos, vai ficar mais. O governo japonês vai ter que pagar, o governo americano vai ter que pagar mais. Então, para o Trump gastar menos, é imprescindível que o Fed abaixe a taxa de juros. Para o governo americano, na hora que ele for quitar essas dívidas, pagar um pouco mais baixo. E nisso, com a taxa de juros mais baixas, a economia americana em si vai começar a girar melhor, porque vai ter novos financiamentos de casas, carros mais baratos. Então nisso a roda da economia americana vai girar melhor também. Então você vê que a taxa de juros alta, ela não é benéfica. Tá? Você vê que no Brasil está a mesma coisa, no Brasil está 14,25. O troço é tenso. Tá? Dependendo da situação, pode ser que chegue a 15 até o final do ano. Tá? Aí é aquela velha história. Quem comprou, né, os títulos a 14,25 do Tesouro, por exemplo, 14,25, se essa taxa chegar a 15, você vê que vai ficar muito aquém. E nisso acaba, entre aspas, tá tomando preju, tá? Porque em relação a quem comprar 15. Né? Então tem essa diferença, tem essa discrepância, Tá? Então por isso que tem que tomar muito cuidado, tá? Daqui para frente. Por isso que aquela ideia do pós-fixado, pré-fixado, ela faz toda a diferença nesse meio também. Tá?
Mas continuando aqui. O primeiro-ministro, né, Ishiba, que recebeu o relatório por telefone, disse: as negociações não serão fáceis, mas reconheço e aprecio que essas discussões tenham levado a um próximo passo. Monitorarei o desenrolar das coisas e considerarei visitar os Estados Unidos no momento mais apropriado para encontrar com o presidente Trump, indicando sua intenção de trabalhar em prol da conclusão rápida das negociações. Acredito eu que o Ishiba só vai lá no dia que for dar a martelada final, para ele poder ganhar popularidade. Tanto que na última pesquisa de popularidade em relação ao governo, o Ishiba está com 23% só. Então você vê que é muito baixo. Tá? Dentro do governo e do partido governista, a visão geral aqui de, apesar das preocupações de o presidente Trump assumiria a liderança, ocorreu tudo bem para uma primeira tentativa. Claro, só fizeram demandas, não houve negociação. O governo americano só falou assim: ó, eu quero isso, pá! E acabou. O que vai acontecer na próxima negociação é o que o governo japonês vai propor para os americanos. E dependendo do que vai ser proposto, pelo que o Ishiba já está mostrando, não vai ser grandes coisas. Tá? Então, não espere grandes resultados. Pelo que o Ishiba já está mostrando, né? Mas vou continuando aqui. De acordo com algumas autoridades governamentais, né, dizem que não conseguem ver a luz no final do túnel. Eu vou ler de novo. No entanto, algumas autoridades governamentais japonesas dizem que não conseguem ver a luz no fim do túnel, já que os Estados Unidos estão repetindo a mesma alegação relacionada ao comércio em áreas como automóveis e agricultura. Então vai ter que quebrar a barreira não tarifária. É o que o Japão não quer. O Japão não quer quebrar essas barreiras não tarifárias. Mas se o Japão não quebrar essas barreiras não tarifárias, não vai ter negócio. Esse é o grande problema. E é isso que eu já estou mostrando para você de antemão. Tá? Enquanto isso, a relação da segurança, onde o presidente Trump estaria insatisfeito, o Japão diz que já está trabalhando para fortalecer suas capacidades de defesa e quer separar o assunto das negociações das tarifas. Então, parte do exército é uma, tarifas é outra. Tá? Eles vão tentar, o governo japonês vai tentar separar ali. O presidente Trump se encontrou com o primeiro-ministro italiano Meloni, né, na Casa Branca, quando ele foi perguntado aos repórteres: vocês planejam anunciar os primeiros acordos comerciais com o Japão e outros países na semana que vem? Trump respondeu: não temos pressa. No momento temos coisas como uma tarifa fixa de 10%. Então nós estamos ganhando muito dinheiro. Então você vê que eles já estão ganhando dinheiro. Então por isso que eu falo que o Trump não está esquentando muita cabeça nesse ponto. Tá? Indicando sua postura de não ter pressa para alcançar os resultados e não fazer concessões. Então, os Estados Unidos eles querem quebrar a barreira não tarifária do Japão. Se o Japão não quebrar essas barreiras não tarifárias, não vai ver negócio. Então não vai ver concessões. Por isso que eu estou achando que o governo japonês está tentando fazer milagre. Mas milagre não vai rolar. Estamos indo muito bem no comércio. Os Estados Unidos foram enganados e explorados praticamente por todos os países do mundo. Faremos um acordo justo, disse Trump, referindo-se às negociações do Japão. Só que é aquela bela história. Nós já sabemos a demanda americana. Do lado japonês, não tem vazado nada. O que eles pretendem fazer? Então isso gera uma grande incógnita. Só que é isso que eu já estou trazendo para você. Que o Ishiba também não está muito disposto a fazer grandes concessões. Da mesma forma que o Trump não está a fim de ceder se não tiver concessões. Então você já sabe que dependendo da situação, pode ser que a coisa não chegue a lugar nenhum nessa próxima rodada de negociações. Só que o que acontece? Se não fechar nada na próxima rodada de negociação, o desespero vai aumentar. Porque as eleições aqui no Japão vão estar chegando, o governo vai sofrer uma pressão ainda maior, e assim, como é que fala assim, a vida continua e o povo aqui se lascando. Então já dá para você ter uma ideia que dependendo da situação, pode ser que a coisa não fique boa.
tá? Só para tentar colocar a última matéria aqui. Toda a matéria não vai dar tempo, né? Que falta aqui 5 minutos, Paraná, deixa eu ver aqui. De acordo com as autoridades do governo japonês, levantou questões sobre segurança na reunião que a casal acreditava que seriam principalmente sobre as tarifas. O presidente americano reiterou sua opinião de que o Japão não está arcando com a parcela dos custos das tropas, etc. Né? Trump também expressou sua insatisfação com as baixas vendas de automóveis no Japão, né? Os automóveis fabricados nos Estados Unidos no Japão, e exigiu a eliminação do déficit comercial, que era de 68,5 bilhões de dólares, o que dá 9,7 trilhões de ienes em 2024. Então você vê que os Estados Unidos vai querer que o Japão compre muito deles, quebre barreiras tarifárias, para começar a ter uma ideia de negociação. Se o Japão não concordar com esses dois pontos, não vai ter negociações. Tá? Então já estou trazendo isso para você, por quê? Para você já ficar ciente que pode ser que isso fique complicado daqui para frente. Não seja uma negociação tão rápida. Tá? Então pode ser que a situação aqui do mercado japonês não fique boa tão rápido. Ou que não fique boa, tá? Nesses próximos 4 anos com o Trump. Então tome conta, tome muito cuidado da sua parte financeira. Tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. E espero que essas informações te ajudem na sua tomada de decisão, na sua vida aqui no Japão, ou para as pessoas que querem vir para cá. Já fiquem sabendo que a coisa não tá legal. Tá certo? E eu vou ficando por aqui e Maido!